Aleluia. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Felizes com Jesus? Antes de dar início à nossa pregação, eu quero dar a você 2 minutos para você fechar os seus olhos. Se possível, apagar a luz da nave da igreja só por esses 2 minutos. Você feche seus olhos, fale com o Senhor em tudo aquilo que você deseja. Aleluia. Amados, é uma honra estar aqui. É uma honra estar cultuando com vocês. Não sei se alguém aqui não me conhece desde pequeno, mas acredito que a maioria, né, muitos aqui me pegaram no colo, né? E é uma felicidade voltar. Muito obrigado. Voltar ao lugar onde eu fui gerado. Ministrar a palavra do Senhor ao coração da igreja. Confesso que o coração palpita mais forte, né? Um momento como esse, algo novo, algo muito novo, um tempo muito novo, não só na igreja, mas na minha vida. Acabei de completar os meus 18 anos, né? Para a glória do Senhor. Como a minha mãe falou, agora a minha vida é totalmente ministerial, né? Totalmente para o Senhor, né? E hoje nós entramos numa série de mensagens. Se vocês olharem para a televisão, vocês vão ver, vivendo a santidade em tempos difíceis. E durante esse mês nós falaremos em 4 cultos diferentes sobre como você pode fazer para se santificar. E hoje nós vamos falar sobre renúncias. Seja santificado pela renúncia. Abram suas Bíblias em Lucas 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Deixa ela aberta aí. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de ide, alguns exemplos de renúncias, exemplos de homens que largaram tudo, ou quase tudo, para viver do Senhor. Em um efeito comparativo, iremos utilizar 2 homens na Bíblia. Eram amigos de Deus, homens de Deus. Um andou com Deus em carne e outro era um grande profeta do Senhor. Estamos falando de Pedro e Eliseu. 2 grandes homens do Senhor, 2 grandes homens dentro da palavra, dentro da história bíblica. Tempos diferentes, decisões parecidas, porém não idênticas. Amém? A gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia para a gente entender. Em Lucas 5 vai dizer: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão a espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, a que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava para o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes.
Senhor Jesus, estamos aqui hoje, Paizinho querido, para aprender, Pai, o que devemos fazer. Senhor Jesus, queremos aumentar as nossas renúncias, Pai, aumentar a nossa fé em Ti, o nosso amor por Ti. Cuide de nós, Pai, a partir de hoje, em todo o resto da nossa vida. Continue, Pai, se fazendo presente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Olhando para a história de Lucas 5, nós temos o contexto da vida de Pedro. Logo após Jesus subir em seu barco, ensinar a multidão, Pedro vivencia o seu milagre. Todos aqui conhecem a história da grande pesca, correto? Que Pedro não tinha pescado nada durante a noite. E enquanto estava lavando as suas redes, após o Senhor pregar e subir em seu barco, ele manda Pedro ir para a praia e jogar onde o mar é mais profundo. E Pedro então vivencia o seu milagre. Pedro estava endividado. Pedro estava com risco de perder a sua empresa, perder o seu sustento. E vamos falar a verdade, quem de nós não tem medo dessas coisas acontecerem? Quem de nós não temos o poder nenhum de julgar e apontar para Pedro em tudo aquilo que ele estava fazendo? Os olhos de Simão ainda não conseguiam ver quem estava à frente dele naquele momento. Ele estava à frente do Mestre, do homem que veio para salvar e remer todos os pecados. Então, a partir do verso 8, Simão compreende de quem está diante de seus olhos. Vai dizer assim: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Enquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento, tu serás pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então nós chegamos ao nosso primeiro tópico da nossa mensagem. Esqueça o teu cais. Simão, então, após escutar a fala do mestre, não tenhas medo, pois agora você será pescador de homens. Ele entende e decide ancorar o seu barco ao cais, para viver uma vida ao lado de Jesus. Ele renuncia a muitas coisas. Renuncia a sua família, renuncia a sua esposa, a sua casa, renuncia ao seu lar, mas o seu barco ainda está no cais. O seu barco continua no cais. E o que o cais fala? Ah, João, você está batendo muito na tecla do cais. Sabe por quê, meus amigos? Porque o cais, ele fala sobre parada. O cais fala sobre prisão. O cais fala sobre o passado. Simão Pedro ancorou o seu barco, porque na primeira oportunidade que ele tivesse, na primeira oportunidade que surgisse de uma paralisação em sua vida, ele ainda tinha a vida de pescador. Ele ainda tinha o seu sustento garantido. O cais fala sobre uma falsa renúncia, que na maioria das vezes eu e você nos apegamos. A falsa renúncia fala de uma vida sem santidade. E a falsa renúncia fala de uma vida sem Jesus. E uma vida sem Jesus leva à perdição. Correto? Amém? Simão ancora o seu barco, pois se em algum momento algo paralisasse, sua vida estaria garantida como pescador de peixes. Se caso o tirassem de perto de Jesus, Pedro ainda teria a sua velha vida. E quantos de nós não fazemos isso? Falamos muito em que estamos vivendo para Jesus, estamos vivendo para Deus, mas nosso barco ainda está no cais. Sempre com um pezinho atrás, sempre duvidando das promessas, sempre duvidando daquilo que Ele tem para nós. Porém, Pedro se esquece das palavras do mestre que disse: ei, Simão, fica tranquilo, agora você não vai precisar mais pescar para sustento. Simão, fica tranquilo, você não vai precisar trabalhar dessa maneira para ganhar a sua vida. Simão, fique tranquilo,
pois agora você trará almas para o meu reino. E Simão se esquece dessa palavra. Vá sem medo. Continue, Simão. Porém, Pedro decidiu ancorar o seu barco. O seu barco ainda está no cais. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes aquela bênção que está tão travada na sua vida, talvez aquela bênção que você está esperando há muito tempo, que você fala: ei, Senhor, por que o Senhor não atende as minhas orações? Por que o Senhor não me responde? Talvez Ele só não te enviou a bênção porque não tem espaço no seu cais. Não tem espaço para guardar uma nova bênção. Não tem espaço porque você está apegado ao seu velho homem. A sua vida ainda está ancorada no seu velho barco. Esqueça o seu cais. O teu barco velho não pode tomar espaço. O teu barco velho não pode tomar espaço no seu cais. A partir do momento que você levanta as suas mãos e reconhece a Jesus como seu único Salvador, você deve entender que a sua vida agora é para Ele. A sua vida é dele e não mais sua. E por que a gente ainda insiste em colocar o nosso pé atrás? Por que continuamos esquecendo das promessas do Senhor? Por que continuamos esquecendo do: ei, você será pescador de homens? Continuamos esquecendo todos os dias, um dia após o outro. E o Senhor continua a falar: ei, eu estou aqui. Eu continuo aqui. Eu cuido de você. Eu continuo cuidando de você. Mas o nosso barco ainda está no cais. Durante seus 3 anos de discipulado com Jesus, na Bíblia não relata se Pedro deixou a sua empresa aos cuidados de alguém. Mas eu, na minha particularidade, acredito que sim, porque a sua família precisava ser sustentada. Ele era o único dentre os 12 discípulos que tinha uma esposa, uma família, uma casa a ser discipulada. Pedro, dentre os discípulos, era o único que já tinha uma vida formada. Ou seja, ele era pescador, tinha sua esposa, tinha sua casa, tinha o seu irmão e a sua sogra. E ali eles viviam em perfeita harmonia. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando está tudo calmo, é porque está chegando alguma coisa. Quando está tudo calmo, tem Jesus chegando para pregar dentro do seu barco. Então pare de ancorar o seu velho barco no cais. Esqueça o teu passado. Eis que tudo se fez novo. Então nós voltamos um pouquinho bem grande na Bíblia, né? Para falar de Eliseu. Um homem usado por Deus, profeta, amigo íntimo do Pai. E lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19 e 21, se você quiser acompanhar por ali é mais rápido, tá bom? Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: apenas deixe dar um abraço em meus pais e te seguirei. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Vocês veem alguma semelhança na história de Elias, de Eliseu e de Pedro? Eles abandonaram a sua família, abandonaram o seu trabalho para seguir um mestre. Eliseu optou a seguir a Elias e Pedro a Jesus Cristo. Vamos tratar Elias e Jesus como 2 mestres rabinos, como eles eram. Enfim, chegamos ao nosso segundo tópico. Queime os seus arados. Vocês lembram do primeiro tópico? Qual era? Esqueça o teu cais. Isso aí. E agora, queime os seus arados. Na história diz que Eliseu então parte em sua caminhada com Deus, após Elias ser transladado aos céus. Repare que Eliseu
entende e segue o seu legado deixado pelo seu mestre. Ele segue, ele continua, mesmo após mesmo após Elias subir. Confunde o nome, né? Eliseu, Elias, Eliseu. Desculpa, gente, se eu errar. Sem precisar de uma ordem ou de qualquer forma de pedido por parte de Elias, Eliseu entende a partir do momento em que sua capa recai sobre os ombros e prontamente diz: me deixe apenas me despedir da minha família. Eliseu não precisou de milagre. Eliseu não precisou de ordem. Eliseu não precisou de convite. Eliseu não precisou de nada. Porque Eliseu tinha os seus olhos voltados ao Senhor antes mesmo da sua caminhada começar. Ele já viveu uma vida entregue ao Senhor dentro de sua casa, dentro do seu trabalho. E qual a diferença você tem feito dentro do seu trabalho, dentro da sua casa? Qual a diferença você tem feito? Eliseu era uma referência absurda para nós. Que isso? Quer uma história maior de renúncia a não ser a dele? Deixa eu te dar uma visão. A chave para a sua caminhada cristã, para permanecer sempre voltado ao Senhor, vai necessitar de apenas duas coisas básicas: posicionamento e renúncias. Pastor Elias Rodrigues, nas 6 horas de adoração, ele falou aos nossos corações sobre a história em que Jesus entrou na casa de Simão e ali estava a mulher debaixo da mesa, pronta para o adorar. Naquela época era padrão você chegar, a visita chegar, o rabino chegar e você lavar os pés daquele rabino. Porque eles andavam de sandálias e as sandálias acumulavam muita poeira, muita sujeira. E isso não se fez. E o que Jesus? Jesus só estava precisando de uma coisa: uma pessoa posicionada. E Simão não estava posicionado. Mas havia uma mulher, cujo nome nem citado é, que estava prontificada a estar nos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, lavando os seus pés com lágrimas. Lavando os seus pés com lágrimas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ela não tinha lugar na mesa. Por quê? Naquela época, as mulheres ficavam trabalhando dentro das suas casas, servindo aos homens, enquanto os homens permaneciam nas mesas, que era o nosso VG, vamos se dizer assim, nossa vida em grupo. Não é? 12 homens, no máximo, antes de se tornar uma pequena igreja. E ela não tinha espaço. Mas ela se posicionou estrategicamente para lavar os pés de Jesus. E eu digo mais, ela não só esteve posicionada, mas a partir do momento que ela quebra aquele perfume, a partir do momento que ela quebra aquele perfume, ela está renunciando. Renunciando uma cultura, o valor humano, o dinheiro, as práticas daquela época. Ei, onde você ia ver uma mulher com os cabelos soltos perante a homens? Aquele perfume só era dado a uma mulher, aos 13 anos de idade, para que ela usasse na noite de núpcias após o seu casamento. Ela decidiu se casar com Jesus. Decidiu amar a Jesus acima de todas as coisas, porque é isso que a renúncia fala. A renúncia nada mais é do que amar a Jesus a todo custo, de todo o seu coração. Renunciar nada mais é que amar incondicionalmente a Jesus. E será que nós temos feito isso? Será que nós estamos abrindo mão do dinheiro? Será que nós estamos abrindo mão de tudo aquilo que é terreno para alcançar os lares celestiais? Ou será que a gente está se contentando com um pouquinho daqui? Estamos em semana de carnaval. Quantas pessoas estão lá fora? Estão em folias, estão em bloquinhos, dançando, se divertindo. Uma falsa felicidade.
que só é encontrada na presença de Jesus. Uma falsa felicidade. Enquanto nós optamos estar aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar. Uma música que o tio Vitor gosta muito, que eu cantei aqui no Natal do ano passado, é: já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. E nós renunciamos às coisas do mundo para estar aqui. Renunciamos à festa, renunciamos à diversão, renunciamos a tudo aquilo que o mundo acha lindo. Mas nós encontramos a verdadeira felicidade. Voltando ao texto, Eliseu foi e voltou, e na sua volta toma a atitude que é essencial na vida de todo cristão que quer ser um homem ou uma mulher de Deus. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Bíblia diz que Elias chegou a Eliseu e falou: vem cá, me segue aí. Bora lá, pô. A Bíblia fala isso? Não fala. Fala que, após a capa de Elias cair sobre os ombros de Eliseu, ele prontamente se fez posicionado e renunciou à sua vida. Sem pedidos, sem ordens, Eliseu entendeu que era para seguir nesse caminho. Precisaria ir sem retorno. Sem o direito de pensar que se não der certo o seu ide, ele teria seus bois, suas carroças, seu arado. Então Eliseu matou todos os seus bois, cozinhou e todo o povo comeu. Gente, vocês sabem o preço que é um arado hoje em dia? Um equipamento de arado, ele é aquele equipamento que você passa em cima do gramado para você para você plantar sementes, né? Você passa em cima da terra. Um equipamento desse, gente, custa em torno de R$4.000 a R$7.500. É uma grana aqui na nossa mão, rapaz. Fala a verdade. Dinheiro desse não aliviava muita coisa agora? Oxi. Mateus e a Ju já não estavam no casamento? Rapaz. Já Pedro, as Escrituras vão dizer que ele volta às suas atividades diante de Jesus. Não sei se você já leu a história completa que relata sobre a história de Pedro, que ela é dividida em Lucas, em Mateus e em João. Porém, João era o fofoqueiro, né? Ele apontava as coisas, né? Falava. Quando nos outros, tem uma passagem muito engraçada na Bíblia, fugindo do assunto um pouco, que fala que em Lucas, em Mateus, em Marcos, eles falam: e um discípulo fez tal. E João, foi Pedro. Foi Pedro que fez, foi o Simão, esse lazarento. Porque João era o amado. Ele era o mais íntimo de Jesus. Ele podia apontar. No capítulo 21 de João, vai dizer: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Pedro então volta ao seu feito antigo, correto? Amém? Pedro volta a ser pescador de peixes e esquece da promessa que Jesus fez sobre a vida dele. Seus antigos costumes, a sua antiga rotina, e não mais uma rotina de discípulo de Cristo. Tanto que não reconhece a partir da sua reaparição. Pedro poderia ter se mantido lá,
pregando sobre as nações, sobre a multidão, realizando milagres em nome do Deus vivo. Mas ele e seus outros amigos discípulos apareceram pescando novamente. Ou seja, o barco que estava no cais voltou para o mar. Quantas vezes nós não fazemos isso? No nosso momento de angústia, no nosso momento de dívida, no nosso momento de aperto, corremos para Jesus e vamos atrás de Jesus. Mas quando as coisas ficam boas, cadê a gente? Cadê a gente dentro da igreja? Cadê a gente dentro do nosso quarto com a porta fechada? Muitas das vezes fazemos que nem Pedro, que na primeira crise voltou a pescar. Quantas das vezes a gente esquece do nosso chamado? Quantas das vezes nós esquecemos quem somos para voltar ao que a gente já foi? E novamente encontraram com Jesus e não o reconheceram. E dessa vez, novamente, sem pegar nada. Porque a provisão nunca será maior que o provedor. Nunca será. Pedro precisava daquela pesca milagrosa para salvar a sua vida, para salvar as suas dívidas. Porém, todavia, entretanto, depois que tudo deu certo, depois de todo o aprendizado com Jesus, Jesus já alertava: ei, não se apeguem, eu vou embora. É preciso que eu vá para que o Espírito desça. E mesmo assim, sendo íntimo de Jesus, amigo de Jesus, Pedro voltou ao seu velho homem, sua vida sem Deus. Quando eu digo que uma vida sem Jesus leva à perdição, quero dizer porque no versículo 7 diz que Pedro estava nu. Pedro estava pescando nu, ao lado dos seus amigos. Já não estava tendo a mesma conduta de um discípulo posicionado. Às vezes as nossas vestes não estão no nosso corpo. Não estamos tendo uma conduta que condiz com quem nós somos. E isso leva à morte. A morte espiritual que Pedro viveu. Pedro viveu, André viveu, Tomé viveu. Todos aqueles que optaram em voltar a pescar. Simão não era mais o pescador de almas. Simão voltou a pescar pequenos peixes, a se contentar com o mínimo, a se contentar com a pouca coisa que tem aqui na terra. Enquanto Eliseu optou em buscar os lares celestiais. Ei, igreja, vamos acordar. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser forte, pode ser duro. A MVPM morreu. A MVPM está numa gaveta. A MVPM foi parar lá em cima no porão. Porque agora nós estamos em movimento. Nós somos a ADVEM. E quando que o seu velho homem vai morrer junto com a MVPM? Quando os seus velhos costumes vão ficar guardados na gaveta ou pro lixo? Não vou falar que a MVPM é pro lixo, né? Porque uma história não pode... Tá maluco. Mas agora nós saímos do tempo da igreja do pastor Sebastião Leonel e estamos na igreja da pastora Renata. A igreja do Senhor, que é conduzida pela pastora Renata. É um tempo diferente, um novo nome, novos conceitos. Não sei se vocês perceberam, mas a mídia da nossa igreja, gente, que trabalho lindo. Eu achei uma fotógrafa, pelo amor de Deus. Tá lindo.
É lindo de ver. Porque quando nós estamos em movimento, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Quanto tempo mais a gente vai parar e ficar remoendo o nosso velho homem? Quando é que você vai parar de se contentar com momentos, com emoções, e vai decidir viver uma vida genuína para Deus? Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar? Dói ouvir que o nosso eu tem que ser deixado de lado. Que talvez os nossos planos sejam feitos assim, como um papel amassado e jogado fora. Porque os planos do Senhor sempre serão maiores que os nossos. Porém, para esses planos vierem em sua vida, você tem que abandonar os teus planos. Isso é renúncia. Isso era amar a Cristo acima de todas as coisas. Amar ao Senhor Jesus nada mais é do que renunciar o seu velho homem, as suas vontades, os seus desejos. E é isso que eu te pergunto: qual ID você tem vivido? Qual equibalo você tem vivido? Um ID de renúncias e abandono, ou um ID assegurado na sua antiga versão? O mesmo Pedro que aparece pescando após a morte de Cristo é o mesmo Pedro que diz: Jesus, para onde iremos nós, se só tens tu as palavras de vida eterna? É o mesmo Pedro. Mas olha que hipócrita é o homem, que hipócrita é eu e você. Somos nós. Porém, enquanto Pedro falava isso já tinha se cumprido na história de Eliseu. Eliseu já tinha entendido que não tinha retorno. Tem uma música que fala assim: quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Estou num caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Você crê nisso? Que quem te chamou é maior? É maior que os seus planos? É maior que os seus desejos? Que as suas vontades? É maior que você, cara. Sempre será maior que você. Você é uma mera criação, um mero instrumento na mão do olheiro. E quando que nós vamos entender isso? Logicamente que se nós não fizermos, Ele vai colocar outro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que nesse pouco tempo que você tem de vida para agradar o Senhor em fé, você não vai fazer nada, cara? Você não vai fazer nada? Você tem certeza disso? Que você vai se contentar em ficar parado aí no banco, sentado? No máximo levanta a mão, dá um glória, aleluia, recebo. Está repreendido. Mas nunca vamos evangelizar a galera. Nunca vamos fazer um dia de adoração. Graças a Deus, os jovens essa noite, vocês também estão convidados. Essa noite teremos Worship Night. Após o culto, você que deseja estar aqui, adorando o nome do Senhor conosco, você será muito bem-vindo. Amém? Quanto tempo mais nós vamos ficar esperando os outros se movimentarem? Quanto tempo mais nós vamos ficar só copiando tudo aquilo que as pessoas inventam? Estratégias novas. Quanto tempo mais a gente vai parar de não fazer isso? Fechar a porta, dobrar o joelho e falar: Senhor, me dá estratégia, Pai. Aquele seu filho que está perdido, talvez seja a falta de joelho no pó, de joelho no chão. Às vezes é falta de oração, às vezes é falta de entrega. Ei homem, seja sacerdote dentro da tua casa. Ei mulher, edifique o seu lar,
Sabe como? Renunciando às suas vontades, seus desejos, e entregando a sua vida, a do seu marido, a da sua esposa, dos seus filhos, nas mãos do Senhor. É necessário. É necessário. Voltando ao texto, quando Pedro vira e fala: Senhor, para onde iremos nós? Na vida de Eliseu isso já se cumpriu. Vai dizer em 2 Reis, no capítulo 2, esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me mandando para Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, eu não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fique aqui, pois o Senhor está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: eu te prometo por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre sobre a tua cabeça para os céus? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, pois o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: ei, tão certo como vive Yahvé, eu não te deixarei. E assim chegamos ao nosso terceiro tópico. Estamos caminhando ao final. Entregue-se totalmente. Eliseu sabia que o seu mestre iria ser separado dele. Eliseu sabia que Elias ia ser levado ao céu. E Pedro também sabia que Jesus ia morrer. Todos ali sabiam. Jesus nunca deixou de falar. E ainda alertou: um de vocês que vai me entregar. Não sei quem. Todos eles estavam avisados. Eliseu estava avisado. Ele já sabia. Porém, Eliseu tinha plena consciência de que seu maior exemplo de vida não estaria mais entre ele. E mesmo assim, permaneceu o tempo todo ao lado de Elias até o seu último tempo em terra. Podem até achar que Eliseu não ficou por medo de ser perseguido, por medo de ser atacado, mas não. Posso te falar a verdade? Posso te falar algo que a gente nem percebe? Nas 3 vezes que Elias virou para ele e falou: fica em Betel, fica em Jericó, fica no Jordão, Eliseu reconheceu que ele não tinha para onde voltar. Eliseu não tinha caminho de volta. Sabe por quê? Você lembra do arado de Elias? Lembra dos seus bois? Ele queimou o arado. Ele matou os seus bois. Ele abandonou a sua família. E a gente aqui, apegado a um mero barco velho, que está lá no cais. Para onde iremos nós? Disse Simão. Para onde? Esse para onde dele foi muito hipócrita. Muito fácil falar, muito fácil falar. Eu falo a verdade, eu também falaria a mesma coisa que Pedro. Se eu tivesse discernimento, se eu tivesse na mesma posição de Pedro, falaria a mesma coisa. Eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum, Senhor. Estou com você, cara. Estou fechadão contigo. Mas na primeira chance eu sei. Eu sei da minha carne, do meu espinho.
todos nós voltaríamos ao nosso velho barco. Todos nós iríamos nos contentar a ficar pegando tilápia, ao invés de buscar homens e mulheres para o reino do Senhor, para povoar os céus. Há trabalho mais lindo que esse na terra? Por acaso há trabalho mais lindo que esse, do que evangelizar, trazer pessoas para dentro da casa do Senhor? Ei, existe algo mais lindo que isso? Desculpa, irmão, mas não existe. Não existe. Eliseu não tinha para onde ir, pois os seus carros tinham sido queimados, seu arado queimado, seus bois sacrificados e comidos. Portanto, Eliseu não tinha nada além de Deus. Eliseu não tinha nada além do Senhor. E por que você está batendo no seu peito e falando, não, me sustento com o meu salário, eu mereço daqui, eu mereço ganhar o que eu ganho, sou brabo? Você não é, cara. Tu não é nada. Tu não é nada. Eu e você somos pó, e ao pó voltaremos. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Ela continua sendo a mesma noite e dia, dia e noite, até mesmo depois que Ele venha. Até mesmo depois que Ele venha. E que renúncia você tem vivido? Que renúncia você tem vivido, igreja? Qual versão sua está aparente? A versão de Eliseu ou a versão de Simão? Pedro abandona, mas guarda o barco. Eliseu abandona e nem volta mais. Pode até ter pensado em voltar. Isso aí a gente não pode negar, não. Porque quando aperta, a gente fala, ai, que saudade da minha mãe. Quantas vezes eu liguei para minha mãe? Momento ruim. Ai, eu estou com saudade da senhora. O que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho eu sigo? E a resposta foi sempre a mesma. Vai em direção ao Senhor. Não pare. Continua. Quem é o homem que mais sofreu a não ser Jesus nessa terra? Viveu 33 anos. E em 3 anos ele sabia de tudo que ia acontecer. Se entregou por mim, por você. Apanhou. Cuspiram na face dele. E eu e você, todos os dias, pregamos Jesus na cruz de novamente. Todos os dias deixamos o nosso eu falar mais alto. Todos os dias nos exaltamos conosco, com nossos irmãos. Nossos olhos estão assim, ó, ao Senhor. Mas todo dia a gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó. E quanto tempo mais isso vai precisar durar? Quanto mais da graça você vai ter que experimentar? Quanto mais do amor do Senhor vai precisar se derramar na sua vida? A gente tem isso abundantemente, parece que a gente precisa de mais e mais e mais. A gente não se contenta com tudo aquilo que o Senhor já é. Mas a maioria das vezes a gente se contenta com o que o Senhor pode nos dar. E isso não é renúncia. Isso não é renunciar o meu eu. Isso é viver o meu barco que está lá no cais. Isso é se sacrificar. Isso é estar alinhado com tudo aquilo que o reino pode te proporcionar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Viver no reino não é fácil.
Viver no reino você precisa de santidade. E tu nunca vai ter santidade se o seu barco não for afundado no cais. Se o seu eu não morrer junto com Jesus na cruz, para viver uma nova vida. Falamos tanto de uma vida de morte e ressurreição de Cristo, mas a gente opta em viver só a morte. Beleza, Senhor? Entrego a minha vida em suas mãos, eu reconheço, mas eu não vou mudar não. Estou na graça. Não é assim. Venha a mim do jeito que você está. Mas quando você chegar até a mim, tu não vai ser mais você. Já não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E isso nunca vai mudar. Que a partir dessa noite, nós possamos nos tornar totalmente dependentes de Deus. Espere o tempo. Ele segue se movimentando. Ele continua fazendo. Ele continua. Mas Ele não vai te entregar algo novo se você ainda for do velho. Ele não vai te entregar a advém se você ainda viver MVPM. O versículo que mudou a minha vida cristã, que eu tive a percepção, e isso foi no ano passado, se eu não me engano, durante as férias, um dia normal, e eu lembro que aquela noite, eu estava desesperado, porque buscava amor em pessoas. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo Cauã, te amo demais, cara, te amo muito. Cauã estava posicionado, vivia posicionado. Sabe quem levou ele para a igreja? Eu. Sabe quem não estava posicionado? Eu. Sabe quem estava vendo o melhor amigo vivenciar tantas coisas lindas no Espírito Santo e ficar toda noite, Senhor, me dá isso que Ele me dá, mas eu não mudava. Eu queria tudo, mas sem renunciar nada. E naquela noite eu lembro que eu estava assistindo uma pregação. Recomendo vocês assistirem, inclusive, Quem é Deus, do Alessandro Vilas Boas. E naquela noite eu tive uma percepção, uma visão aberta. Eu falei, Deus, eu não aguento mais lutar contra você. A minha força nunca será maior que a sua. Jacó tentou lutar contra um anjo, cara. E já não conseguiu ganhar. Conseguiu a bênção, mas ainda ficou coxo. Imagina lutar com Deus. Imagina lutar com Deus. Nunca vamos conseguir esse feito. E eu falei naquela noite, eu lembro que eu cheguei na minha mãe, no quarto, falei, mãe, eu preciso ter isso que o Cauã tem. Eu preciso ter isso que a Ellen tem. Eu preciso ter isso que o Gabriel tem, que a Raíssa tem. Inclusive, te amo, paizinho, meu discipulador de tanto tempo. Eu quero tudo isso para mim. E a partir daí ela falou, então renuncie àquilo que você é agora. Deixa de ser o João e passa a ser o João do Senhor. Deixa de ser um mero homem aqui na terra e passa a ser um homem que deseja as coisas do céu. E deixa eu te falar uma coisa, uma música que eu já cantei aqui. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz e nada mais me satisfez. Renunciar é para ser um caminho sem volta.
queime o seu arado. Esqueça o teu cais. Se entregue totalmente. O versículo que mudou minha vida cristã, e acredito que seja o meu favorito dentro da Bíblia, se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: eu nunca vou me esquecer desse versículo. Ele diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que alcancem o arrependimento. E será que a gente tem se arrependido genuinamente? Ou será que o nosso eu está falando mais alto todo dia? Como é que está a sua vida devocional com Deus? Tem falado com Ele diariamente? Tem fechado a porta do teu quarto ajoelhado? Tem feito isso? Tem feito a diferença dentro da sua casa? Posso te dar um conselho? Ei pai, ei mãe, você que tem filho pequeno, a Bíblia manda a gente fechar a porta do quarto. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você for orar, ajoelha, deixa um pedacinho assim da porta aberta. Porque quando o teu filho vê aquilo que você está fazendo, ele vai fazer igual. Seja exemplo dentro do seu lar, cara. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo lá em Pinheiral, chamado Marcelo Balbino dos Santos, o meu pai. Raquel Leire Santos Leonel, a minha mãe, que desde pequeno falou: filho, anda nos caminhos, não se desvie, confia no Senhor. E desde pequeno eu habitei nessa igreja. Em época de MVPM, tocava, amava tocar uma bateria lá em Taubaté, lá em Belo Horizonte. Mas no dia 21 de novembro de 2018, eu tive um baque na minha vida, em que a frieza espiritual habitou na minha vida durante mais alguns anos, precisamente 4. Eu perdi a minha maior referência em vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, leve o tempo que for, mas siga no caminho, continue o legado. Essa igreja aqui é um legado, é um presente que uma mulher de Deus está comandando. Honre esta mulher. Honre essa mulher, porque ela é caminho de Deus na sua vida. É ela que dobra o joelho. Eu sei, isso eu sei, eu posso falar porque é minha tia, é minha família, que está lá 4 horas da manhã, todo dia, orando pela sua vida. Ainda te manda áudio para você não ter dúvida. Te manda em áudio para você não ter dúvida. E eu nas férias tenho um costume muito ruim de dormir muito tarde. Dormir às 4, às 5 da manhã. Mas esses últimos dias eu não tenho ido dormir antes de ouvir a oração dessa mulher. Porque ela é um dos meus maiores exemplos em vida. Mas eu sei que uma hora ela também vai. E eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. O Patrick vai estar aqui. O Matheus vai estar aqui. A Júlia vai estar aqui. Os jovens vão estar Pai,
pais de geração. Mas a gente nunca vai alcançar esse nome se não morrer o velho eu. Fique sobre seus pés. Aleluia. Vou ler mais uma vez esse versículo para que fique na sua mente. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Leve o tempo que for, mas mate o seu velho homem. Pode apagar a luz aqui da nave da igreja, por favor? Sabe quem escreveu essa passagem? É o mesmo cara que se arrependeu. É o mesmo cara que voltou a pescar. Pedro, o líder da igreja de Atos. Um homem cujo o coração de Deus era bruto. Tinha uma personalidade forte? Tinha. Mas era um homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é vergonha se arrepender, não. Isso não é demonstração de fraqueza. Uma pregação que meu pai já fez algumas vezes e que essa frase ficou na minha mente. Cara, a frase é: quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Não tenha vergonha de dobrar o joelho, não tenha vergonha de ligar para sua pastora, para o seu líder e dizer: pastora, eu falhei. Senhor, eu pequei contra ti. Não tenha vergonha. Sabe por quê? A provisão nunca vai ser maior que o provedor. E você é a provisão. Tu nunca vai ser maior que Deus. Mas Ele te ama. E perdoa os seus pecados. Aleluia. Eu quero entoar uma canção com vocês.